conversar agora com o professor pesquisador na área de energia solar, Luiz Guilherme Meira. Ele está em Natal, é isso, Carol? Pedi a confirmação, vocês não me confirmaram? Pronto. Ele está em Natal, no Rio Grande do Norte, onde ele faz pesquisas que já chamaram a atenção. O professor Luiz Guilherme, ele desenvolveu alguns modelos, protótipos ainda, de fogão movidos a energia solar. E ele é que vai contar para a gente como é que foram essas pesquisas, se esses fogões eles podem, eventualmente, depois, esse desenho, esse protótipo pode vir a ser fabricado em lá. No momento, professor, em que a gente lida com reajustes diários e absurdos do preço do gás, e no momento também em que o Piauí, e sobretudo Teresina, aparece no terceiro lugar no ranking entre as capitais que mais têm projetos de energia solar. Então, a gente tem aqui, digamos, essa matéria-prima, e o senhor tem os protótipos e, claro, toda essa expertise nessa condução dessa pesquisa. Queríamos entender, então, como é que o senhor chegou a esses protótipos. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui falando para vocês, para divulgar essas tecnologias que desenvolvo há 40 anos. Tá? Eu sou da Paraíba, lugar de uma tradição muito grande no Laboratório de Energia Solar da UFPB, e lá eu aprendi as técnicas de fabricação de um fogão solar através do professor Arnaldo Moura Bezerra. E ao longo desses 40 anos, aqui na UFRN, há 36 anos, eu venho desenvolvendo pesquisas nesse sentido e já fabriquei vários tipos de fogões, e esse que você está apresentando é um fogão que nós fizemos de duplo foco, que tem duas panelas, e que cozinhou e que cozinha alimentos para uma comunidade de 20 pessoas, numa praia aqui chamada Genipabu. É uma comunidade de ex-viciados em entorpecentes, e nós fomos desafiados a produzir um fogão. Inicialmente nós doamos um fogão para 4 pessoas, para uma família de 4 pessoas, e agora nós fomos desafiados e conseguimos fazer esse fogão aí que cozinha para 20 pessoas. Aí está uma feijoada aí deliciosa. E nós temos fogões de 1 foco, de 2 focos, de 4 focos, e utilizando antenas parabólicas, utilizando parábolas feitas de fibra de vidro, de compósitos, materiais compósitos. E nós, todos esses estudos e o fogão solar, ele representa estudos acadêmicos científicos que já foram feitos e que ainda estão em fase sempre de estudos, de aperfeiçoamentos, mas nós temos um produto que pode sim, já é um produto que foi testado, que já está comprovado, que tem eficiência e que pode estar servindo principalmente às pessoas pobres, menos abastadas, mais excluídas da população brasileira, que tem que conviver com esse aumento sempre abusivo do gás de cozinha. E o fogão, ele tem uma conotação importante, porque ele pode trazer a economia de lenha, a não utilização da lenha, que é um combustível bastante poluente, que traz desequilíbrios ecológicos e danos ao meio ambiente. Então, esses estudos, eles fazem parte de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, de trabalhos de iniciação científica, de trabalhos de conclusão de curso, e estão à disposição no acervo que o professor Luiz Guilherme e sua equipe aqui na UFRN apresenta à comunidade. E eu já tive a oportunidade de participar de várias entrevistas e sempre divulgando e sempre dizendo que estou à disposição principalmente das políticas públicas, das políticas de Estado e de governo, para que nós possamos
levar esses estudos já comprovados para a população. Aqui na UFRN nós somos um laboratório, uma universidade, nós não fabricamos isso para vender ou larga escala, mas os nossos estudos, cientificamente e academicamente comprovados, eles têm sim, e aí está aí a prova que vocês estão vendo, para poder se tornarem realmente, irem para as casas das pessoas menos abastadas dessa população, inicialmente, né? Porque acho que isso viria a contribuir para a diminuição das exclusões, da injustiça social que nós temos nesse país. Então, essa é a minha palavra, é a palavra de um pesquisador que tem na tecnologia social a sua fonte de trabalho, a sua linha de trabalho, e que tem na sensibilidade social o desejo de contribuir com a sociedade brasileira, com o povo brasileiro, para que a gente possa aquilo que já é comprovadamente viável dentro da UFRN no Brasil e no mundo. Professor Luiz Guilherme, nós estamos vendo aí, para quem está nos acompanhando pela TV, canal 20.1, nós somos afiliados da TV Cultura, está vendo um almoço inteiro que foi preparado nesse fogão solar, inclusive um feijão, que a gente sabe que é difícil de cozinhar, né? A gente que coloca, que gosta de cozinha, sabe que é um pouco mais difícil. Queria perguntar para o senhor, primeiro o seguinte, como é exatamente a tecnologia? A gente está vendo lá as duas, que eram antenas, né, que foram improvisadas. Eu queria que o senhor explicasse, são espelhos que foram colocados, são pastilhas de espelhos. Como é que se dá exatamente essa troca de calor? E depois que o senhor me dissesse quanto tempo levou para cozinhar esse feijão. Perfeito. Na realidade, esse fogão é um fogão parabólico. Então, essa parábola ela tem uma equação. Aí essa equação ela é passada, os pontos dessa equação são passados para num computador, são traçados no computador, depois passados para um molde, e a partir desse molde nós fazemos essas parábolas. No caso, essas não são de antenas parabólicas, essas que vocês estão vendo. Elas são de fibra de vidro, elas tiveram um projeto, fizemos um molde, a partir do molde nós construímos as parábolas com fibra de vidro, e aí depois de prontas, elas são espelhadas com espelhos planos de 3 milímetros de espessura, são cortados em pedaços de 5 por 5, né? E aí depois se faz a estrutura, e no caso, para esse caso aí, nós temos um fogão de 2 focos, como também já produzimos um fogão de 4 focos, ou seja, você pode ter 4 parábolas, cada parábola cozinhando um arroz, feijão, macarrão e a carne, né? E você ter a capacidade de produzir até 2, 3 refeições diárias para famílias de 4 pessoas, 6 pessoas, e isso aí já comprovadamente eficiente, já cozinhamos todos os tipos de alimentos. Então, toda a energia que chega às parábolas, elas são concentradas numa região focal, onde estão localizadas as panelas, e essas panelas recebem a radiação pelo fundo da panela, e passa através da transferência de calor condutiva e convectiva para os alimentos que são cozinhados, né? Então, como eu te disse, a gente tinha um fogão de uma panela. Esses fogões nós já atingimos em torno de 800 graus centígrados no foco, né? E esses alimentos, no caso aqui, é um feijão em torno de 3 quilos, entre carnes e feijão, 1 quilo de arroz e 1 quilo de macarrão, que foram cozinhados como eu te disse, porque a gente fez o fogão para uma família de 4 pessoas, e depois nós fomos desafiados a fazer para uma comunidade maior, e esse aí atende aí a uma comunidade de 20 pessoas, que depois, até nos vídeos que eu já mandei aí para vocês também, tem o pessoal comendo, o pessoal degustando dos alimentos, e cozinhar. Vou te falar, você cozinha
o arroz e o macarrão no fogão solar, o que você vai gastar a mais é porque para você ferver a água no fogão convencional, você leva 8 minutos. Para você ferver a água no fogão solar, você leva de 15, 20 minutos. Mas a partir do momento que a água está fervendo, é o mesmo tempo. Então, Claro. você não leva tanto tempo a mais. O feijão dura um pouco mais, mas algo que em torno de 1 hora e meia, você consegue cozinhar. Se você usar um feijão, por exemplo, o feijão macaçá, o feijão verde, que é muito utilizado pelas famílias nordestinas. Isso. Cozinhando também batata, inhame, macaxeira, tudo que você quiser, você consegue, e isso já está amplamente demonstrado. O que faltaria para a gente poder atender a população seria uma política que pudesse, de governo, de Estado, eu entendo assim, porque eu não quero que isso seja através da iniciativa privada, eu prefiro que seja através da iniciativa pública, mas também pode ser, para que a gente pudesse atender uma camada maior da população mais carente, mais excluída, e nos dar estruturas, né? A gente poderia coordenar um estudo piloto, por exemplo, para que a gente pudesse fabricar alguns fogões desses, oferecer às populações, e essas populações irem adquirindo essa expertise na utilização dos fogões solares, que precisam de um pequeno treinamento para as comunidades, e também as comunidades também poderiam adquirir o know-how de poder fabricar os seus próprios fogões. E aí, quando você fala das antenas parabólicas, que poderiam também ser um elemento facilitador, porque apesar de não ter o objetivo de ondas de rádio, de TV, mas o perfil parabólico das antenas parabólicas também poderiam ajudar, facilitando a fabricação dos fogões solares. Efraim? Doutor, primeiro saber, bom dia, saber do senhor se o mercado já teve interesse, já estão negociando com alguma indústria, no sentido já que tem hoje todo o interesse por energias limpas, né? E a outra questão também saber do senhor, quanto tempo acumula o fogão acumula energia para caso um dia que não tenha sol? E saber... Isso, ok. Professor, responda, porque senão fica pergunta demais, Efraim. Vou responder. Tá. Primeiro, a questão de empresários, muitos já me procuraram, né? Muitos já me procuraram. E há sempre mais, assim, os empresários mais da região São Paulo, da região sudeste do Brasil, né? E isso é um fator, assim, a distância que nós estamos de Natal para lá já é um pouco um complicador, mas existe um apelo na iniciativa privada para isso, e eu sempre quis dar uma prioridade a políticas de Estado e de governo para essa finalidade, tá? Essa é uma opção minha, vamos dizer, de pesquisador que estão ligadas às minhas origens pobres no interior do sertão da Paraíba. Segundo, que a acumulação ela é possível fazer através de outro tipo de fogão, mas a acumulação ela traz uma tecnologia muito mais avançada, onde nós teremos que acumular através do aquecimento de um óleo, do aquecimento ou através até de sais. Então isso aí traz assim um complicador tecnológico que para a utilização que nós queremos, que é das populações mais carentes poderem utilizar, eu acho que essa é a tecnologia ideal, porque é uma tecnologia simples, que pode ser facilmente adquirida, dominada por essas pessoas, e já a tecnologia de acumulação já é uma tecnologia mais avançada, que levaria mais tempo e que talvez não viabilizasse a utilização que nós pretendemos para esse fogão solar. Efraim?
Aí, doutor, a outra dúvida é a questão, qual é a relação do custo-benefício em relação ao gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha do botijão? É o seguinte, se nós partirmos de uma parábola, o problema das parábolas, das antenas parabólicas, é que elas teriam que ter em torno de 1 metro a 1,5 metro. E nem sempre as antenas parabólicas têm essa área, essa dimensão, né, de abertura. Então, a gente seria mais viável produzir as parábolas através de um molde de antenas parabólicas. Então, de antenas não, com fibra de vidro. Então, é o seguinte, se você parte de uma antena parabólica, o custo vai diminuir bastante, né? Certo. E se você parte da fabricação da parábola, você vai ter um custo mais elevado. Agora, o custo, ele ficaria, vamos dizer, para você fazer um fogão solar aí de um foco, eu diria que as coisas aumentaram muito, mas eu diria que dentro de massificando, né, para você fazer muito mais do que uma, né, esse custo vai diminuir bastante, né? Estimaria aí de R$400 para se fazer uma parábola, com uma parábola, estimaria para se fazer 4 parábolas em torno de R$1.000 com 4 parábolas, certo? Então, e esse fogão aí que é muito maior, né? Isso aí seria para comunidades que poderiam se juntar, né, para poder utilizar esse fogão. Esse fogão aí também seria em torno de R$1.000 para você poder, só que você vai usar isso uma comunidade, e depois né? você vai ter todo um tempo. E a questão que você falou dos dias nublados é o seguinte, as regiões como, por exemplo, do Piauí, que eu conheço, eu tenho familiares aí em Teresina, né? E eu já estive em Teresina, e aí vocês têm no Piauí uma disponibilidade energética fantástica para a maioria das cidades desse estado, como é para aqui, para o Rio Grande do Norte, como é da minha origem na Paraíba. Então, talvez para algumas cidades isso não seja viável, né, para se massificar o uso, mas para algumas cidades do interior do nosso país, para a maioria das cidades do interior do nosso país, nós teríamos sim uma viabilidade imensa. E eu quero mais uma vez ressaltar que esses estudos, eles não são estudos ainda carentes de se tornar realidade, eles já são realidade. Basta procurem Luiz Guilherme Meira de Souza, o pesquisador, e vocês vão ter aí um acervo muito grandioso, porque eu já fabriquei. E também tem os fornos solares, que você pode também produzir bolos, pizzas, pães, onde você pode criar fabriquetas para as pessoas mais carentes poderem. Nós temos um forno solar que pode ser usado para produzir o assamento de 12 bolos simultaneamente. Então, você poderia, através dos pedaços desse bolo, a comercialização dos pedaços de pizza, então você poderia trazer, a gente tem condição de fazer um projeto piloto com secagem solar também das frutas, para poder aproveitar as frutas que são perecíveis no nosso país. Certo. E aí a gente poder fazer um piloto para as comunidades, para que a gente possa mostrar todas essas tecnologias que já estão decididamente comprovadas no âmbito das universidades federais, não só tem vários outros pesquisadores que também estudam a energia solar. Essa energia solar, que não é a geração de energia por fotoccélulas, que essa é a mais buscada porque é a que dá mais lucro, mas sim essas tecnologias que podem trazer à população brasileira, principalmente mais carente, uma amenização dos seus problemas energéticos, dos seus problemas de exclusão. É essa a conotação do meu trabalho, e eu quero deixar a minha disposição. A gente agradece, aqui, professor. para que as pessoas possam, para que as autoridades possam buscar nas universidades, buscar nos centros de pesquisas, nos institutos federais, as tecnologias que podem vir a amenizar
os problemas da população brasileira. Professor, muito obrigada, então. Que ideia interessante. A gente espera que realmente essas políticas públicas elas passem a acontecer. São exequíveis, absolutamente. Deu para perceber aí. Tem a ideia do coletivo, né, que são os fogões coletivos. Enfim, tem 1001 soluções que valem não só para esse momento, né, de crise energética, esse momento em que a gente sente de uma forma tão ruim no orçamento o peso desse custo, né, muito elevado, mas que de fato podem ser desenvolvidos. E aí eu sei que tem gente perguntando aqui, mas é muito grande, mas é como ele falou, aí é um fogão coletivo, existem modelos, existem protótipos menores. A gente agradece, acabei extrapolando o nosso tempo aqui, porque o assunto realmente era muito bom. Professor, muito obrigada, e obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho.